Meu pai é idoso, meu pai tem 80 anos, mas ele caminha 4 km no dia. Então, meu pai não é velho. Olha, um dos pilares do envelhecimento saudável é eu não quero ter doenças lá na frente. Então, eu preciso de uma prevenção. Eu mentalmente estou muito nova, mas o meu corpo já sente algumas coisas. E às vezes a pessoa acha que não vale a pena a reabilitação, sendo que ela pode voltar a fazer tudo, né? E ficar independente. Os estudos são muito realistas em relação a músculo. Tem ligação direta com o Alzheimer, com a demência, mas tem relação com longevidade. Eu tenho história na minha família de alguma doença? Eu preciso começar esse acompanhamento o mais rápido possível. O que me fez ir para a academia foi realmente a menopausa. Eu precisava criar uma situação onde o meu corpo se movimentasse e ganhasse força. A gente está ficando cada vez mais parado. Qual que é a importância, a relevância, o papel do movimento para quem quer envelhecer bem? Outro dia a Isa falou uma frase aqui no programa que ficou na minha cabeça. Ela disse: eu não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de perder a minha independência. Bom, eu me identifiquei com essa fala e talvez você também já tenha pensado em algo parecido. Porque envelhecer, a gente sabe que vai, né? É natural, faz parte da vida. O que muda é como a gente chega lá. Com autonomia ou com limitações, com movimento ou com dores constantes, com clareza, disposição e vontade de viver ou apenas sobrevivendo ao tempo. Envelhecer bem não tem a ver com negar a idade ou correr contra o relógio. Tem a ver com escolhas que a gente faz no dia a dia. Por isso, no De Bem com Você, hoje, a nossa conversa é sobre como construir um envelhecimento ativo e saudável. Eu sou a Nicele Fonseca e vem comigo conhecer os convidados deste episódio. Doutora Marina Nasser, médica geriatra e paliativista. Atua há 4 anos com reabilitação físico-funcional, é pós-graduada em cuidados paliativos e trabalha com doenças de mau prognóstico. Também é professora universitária. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada. Está aqui com a gente também o Thiago Brito, que é fisioterapeuta, coordenador da equipe de fisioterapia da rede Paulo de Tarso e da Clínica de Transição Santor, especialista em fisioterapia em gerontologia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Gente, olha quem está aqui hoje, Alice Terayama, sexóloga e terapeuta acupunturista e especialista em medicina integrativa, medicina tradicional chinesa e graduando em biomedicina. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E claro, gente, Isabela Hoffman, sempre presente. Sempre presente hoje, gente, com uma pauta assim, que eu acho tão importante, porque é uma coisa que eu falo com todas as pessoas que eu amo, que estão à minha volta, com todos os meus amigos, e que é fundamental para você que quer chegar aí na melhor idade bem funcional, né, Nick? Que é uma das minhas maiores preocupações. Essa sua preocupação, Isa, me fez refletir tanto, e a gente conversou tanto sobre isso também, não é à toa que a gente trouxe esse tema aqui hoje, né? E eu queria já jogar essa pergunta para vocês aqui, o que vocês consideram envelhecer bem? Porque eu trouxe essa ideia de que não é sobre correr contra o relógio, não é não envelhecer, né? Mas como que vocês consideram um envelhecer bem? Perfeito. Eu acho que essa pergunta é tão importante porque, às vezes, as pessoas têm uma ilusão de que o envelhecimento saudável é um envelhecimento que não tem doenças ou que não tem dores ou que eu não vou sentir os marcos da velhice. Não, não é nada disso. A geriatria, ela diferencia o envelhecimento com 2 termos muito bacanas, que é a senilidade e a senescência. Então, a senescência é o processo do envelhecimento natural, né, em que nós vamos passar. Então, é quando a nossa pele enruga, isso é normal, isso é esperado para a idade. É quando aquele idoso, ele está pensando em alguma coisa, ele para, ele olha e fala, peraí, ele tem uma dificuldade ali no raciocínio, mas logo em seguida vem a resposta que ele queria. Isso é normal. Agora, a senilidade já é outra coisa. A senilidade é quando eu tenho um envelhecimento com doenças que não eram esperadas para aquele momento, né? Por exemplo, um quadro demencial não é algo esperado, né? É uma doença que é típica do idoso, mas ela não faz parte de um envelhecimento saudável. Então, a gente ter essa diferenciação do que é normal, do que é patológico, é muito importante para a gente não perder de foco o que eu posso fazer para me garantir esse envelhecimento saudável. Eu pego um gancho da doutora Marina no sentido que o que mais me amedronta hoje em dia, né, aos 51 anos, envelhecer para mim não é o problema. Para mim é como envelhecer.
Então, por mais entendimento que eu tenha dentro da minha área clínica, o que for, o envelhecimento para mim, ele tem me assustado bastante. E quando eu falo isso, as pessoas, nossa, mas você é tão ativa, isso e aquilo. Não, eu tenho medo de envelhecer. Tão jovem. Mas é aquilo que ela falou. A minha condição, eu mentalmente estou muito nova, mas o meu corpo já sente algumas coisas que eu preciso até de Thiago agora. Porque realmente, não adianta você estar o tempo todo ativa, sendo que a máquina costuma falhar e você falha calada. Porque você não vai falar, opa, eu já levantei com dor hoje, eu não posso colocar minha perna no chão totalmente. Pode ser alguma coisa, né? Uma bursite trocantec, eu estou com assim, meu Deus, eu estou com falta de mobilidade quadril. É possível. E eu sei que isso está acontecendo comigo. Mas mesmo nós, profissionais, nós precisamos de outras pessoas para cuidarem da gente. Isso é muito importante a gente ter esse start, assim, que eu preciso de ajuda. Sim, exatamente. Acho legal também quando você traz isso, Alice, porque a gente precisa se preocupar com o envelhecimento, porque a gente está envelhecendo, né? Cada vez mais, graças a Deus. As pessoas não sabem, mas a gente começa a envelhecer depois dos 30, né? Exatamente. Não, é só idoso, né? Acima de 60 que envelhece. Não. E eu brinco muito, eu falo assim, velho é uma coisa, idoso é outra, né? Meu pai é idoso, meu pai tem 80 anos, mas ele caminha 4 km todo dia. Então, meu pai não é velho. Olha só. As pessoas chegam aos 60 anos, 65 e falam assim, não, tô velho. Não, você tá idoso. Né? Velho, às vezes, está muito na cabeça da pessoa. Mais na mentalidade. Exatamente. E quando começa a pensar muito nessas coisas, assim, de como envelhecer e se preparar para o envelhecimento saudável, a pessoa tem que tomar atitude mesmo. Porque problemas vão acontecer. Né? Você tem uma artrose de joelho. E fisioterapeuta é engraçado, né? Qualquer rodinha, você fala assim, nossa, meu joelho está estalando aqui, né? Você não faz o dor na lombar aqui e tal. E é engraçado porque, assim, os estudos recentes mostram que para lombalgia, por exemplo, né? Para dor lombar, o repouso é veneno. Antigamente falava assim, tô com a dor nas costas, vou ficar deitado 2 dias. Não, é veneno. Os estudos são bem realistas em relação a isso. Então, você tem que levantar, né? Tomar atitude e você por você mesmo. As tecnologias evoluíram muito, muitas coisas surgem do ponto de vista de auxílio na reabilitação ou em tratamento para dores que vão acometer as pessoas depois dos 40, 50, depois 200. Então, a gente tem que se alertar para saber que está se envelhecendo, mas envelhecer de forma saudável. Isso que o Thiago falou é tão legal, porque linka muito com essa questão da busca, né? Como que eu busco um envelhecimento saudável? O que eu faço? Com qual idade eu procuro um geriatra? Essa eu já escutei muito. Não. E Maria, eu estava conversando com ela antes de nós entrarmos aqui no estúdio, e a minha busca, eu falei com ela, a minha busca pela geriatria foi aos 35 anos. Eu falei, o quê? Eu preciso no geriatra para me organizar, porque eu vou começar a envelhecer, eu quero envelhecer bem, porque começaram as artrites, que são doenças que a gente tem em família. Ou seja, é uma predisposição? Pode ser uma predisposição, ou você, devido ao seu trabalho, você fomente um atleta, por exemplo, o envelhecimento dele ósseo é muito mais do que uma pessoa que não fez nada, que não teve exercício nenhum. Então, esse atleta também, ele tem que ter uma preparação para o envelhecimento, porque ele vive do corpo, ele vive da atividade, mas a mente dele não está preparada para isso. Aí pensa nas doenças que a gente chama de doenças degenerativas. O próprio nome já fala, né? É por causa do envelhecimento. Né? Vai degenerar porque vai passar o tempo, o corpo não produz Vai diminuindo. Vai diminuindo. Tudo. E aí vão começar a aparecer, não só em joelho, mas coluna, né? As partes ósseas. Sem contar as doenças neurodegenerativas, né? Então... E isso que você trouxe da idade. A Alice falou 35 anos, porque agora eu tô curiosa, né? Eu acho que eu tô Gente, a mulher, ela tem que ter a condição, tanto a parte sexual dela, quanto a parte clínica, tem que andar juntas. Nós estamos físico, clínico e sexual tudo junto. Então, tem que ser um combo. Eu falei com a Marina, a pessoa precisa de uma orientação do que é o envelhecimento. Existe o idoso e o velho. Sim. Né? Mas na sua área, o que fala? Porque ela pode falar assim, tá tudo ótimo, continua. Olha, eu vou te passar alguns exercícios. Tem um exercício que vocês fazem sobre um questionário que eu acho assim, a minha mãe respondeu, eu achei tão banal, tipo assim, são 20 palavras, ela vai responder. Eu já tinha esquecido todas as palavras e a mamãe lembrou das palavras. Olha. Então,
alguma coisa está acontecendo. Não que eu esteja velha, eu estou na menopausa, é outra coisa diferente, mas que é um propício do nosso envelhecimento. Com certeza. Então, a mulher, ela tem muita queixa disso no seu consultório. Muita, não só, acho que essa questão da procura ao médico, independente da sua faixa etária, é importante, né? O envelhecimento, realmente, nós da geriatria temos um gerenciamento melhor. Né, entre seus 60, 65 anos, seria uma idade em que nós da geriatria começamos a assumir mais. Mas eu não diria que para você envelhecer saudável, você tem que procurar um geriatra aos seus 60 anos. Mas se conhecer, saber as doenças que a sua família tem, para que você procure ajuda cedo. Porque um dos pilares do envelhecimento saudável é eu não quero ter doenças, patologias lá na frente. Então, eu preciso de uma prevenção. Né? Hoje, a gente tem uma mudança muito bacana da sociedade na busca por prevenção. Antes, o médico atuava na doença para simplesmente tratar, acompanhar. Hoje, não. Hoje, as pessoas têm buscado auxílio médico para prevenção. Como que eu previno uma osteoporose, como que eu previno Alzheimer. Então, acho que o primeiro ponto muito importante é: eu tenho história na minha família de alguma doença? Eu preciso começar esse acompanhamento o mais rápido possível, até entre os 30 e 35 anos, né? Então, estou atrasada mesmo. Mas é isso, mas a Isa tem hora que ela está conversando, ela fala assim, a minha tia teve, a minha mãe teve, já é uma história. Já é. É igual o Tiago. Tiago recebe uma pessoa, ela vai a pessoa acompanhada de um filho e uma filha, ele vê a estrutura da pessoa e vê que está todo mundo igual, ele já faz a intervenção começa as orientações, dele. Com certeza. Posso dar um assim? exemplo? Prático. Eu mesma, a minha família toda tem histórico de infarto. Todo mundo. Todo mundo da família da minha avó materna já infartou. Os irmãos morreram infartados. Olha. Ela já tem um stent, minha mãe já tem um stent. Ou seja, a minha história da minha família, se eu não me cuidar, vai ser um stent ou um infarto. Não tenho dúvida disso. Então, conversando com um cardiologista amigo, ele, olha, a partir dos seus 35 anos, eu quero você aqui no meu consultório anualmente para acompanhar seu colesterol. Você precisa fazer uma atividade física se você quer tentar reverter a história da sua família. Então, ter o conhecimento das doenças que ou você já tem ou que a sua família tem, já é um ponto de partida para você ter um envelhecimento bacana. E isso que você está falando é tão interessante, porque a gente trouxe isso aqui em uma outra pauta, porque você também não vive em função disso, né? E assim, o histórico familiar não é destino, porque eu acho que é isso, tem gente que se entrega, né? Então, é legal trazer essa ideia da prevenção. Esperar a doença chegar, não, vou ter mesmo esperar chegar. Então, gente, não espere. Não. Já procura o médico. Minha mãe foi assim, minha avó foi assim, meu jeito vai ser assim. E a questão da longevidade, né? Isso. A avó da minha esposa morreu com 104. Olha. É sinal que a minha mulher vai durar muito. Você firma seu passo, viu, Tiago? Ela tá. Não, eu vou deviar, eu vou antes. E trazendo agora, né, pensando nos pilares da longevidade, desse envelhecimento ativo, o Tiago trouxe aqui pra gente que a gente começa a envelhecer aos 30 anos. Vou falar que a gente sabe, que a gente já falou sobre sarcopenia nesse programa. E ele também trouxe essa questão da tecnologia, né? Que avançou muito, isso é muito legal. E aí, quando você pega dos dois lados, que ao mesmo tempo, a tecnologia também tirou o nosso movimento. Tirou. Não é? Com certeza. Hoje, e eu conto isso aqui em todos os episódios, a minha casa é tudo por voz, entendeu? Sim. Eu não levanto para acender uma lâmpada, para ligar a televisão, para mais nada, tudo é voz. Hoje, o vidro elétrico do carro, né? É tudo automatizado. Tudo. Então, a gente está ficando cada vez mais parado. Qual que é a importância, a relevância, o papel do movimento para quem quer envelhecer bem? O movimento é você. Quando ela falou no vidro, eu já estou até imaginando que a gente perdeu isso aqui. A gente perdeu muito realmente. mesmo. Essa tecnologia tem deixado as pessoas com bem menos movimento. Aparecem as dores e tudo mais, que a gente já discutiu. E a sarcopenia, que é a perda de força e massa muscular, ela realmente começa a aparecer depois dos 30, 35, começa a aparecer. Tiago, então quer dizer que todo mundo vai ter? Não, se você fizer atividade física, você não vai ter sarcopenia tão cedo. Então, essa parte de prevenção, de atitude mesmo, de ser você por você buscar academia, você buscar atividade física, e a gente fala muito sobre músculo. Né? Hoje, os estudos são muito realistas em relação a músculo. Tem ligação direta com o Alzheimer, com a demência, mas tem relação com longevidade.
um simples exercício de levantar e sentar da cadeira de casa, botar a mão no tórax e levantar e sentar 10 vezes, repete 3 vezes, acabou. Você vai ter força de membro inferior. E os estudos mostram que força de perna aumenta sua taxa de sobrevida, né? A longevidade aumenta. Força de membro inferior. Então, esse é um método de você tentar ver como é que você está no dia a dia. Consigo levantar? Eu tenho um paciente de 79 anos. Eu falei assim, faz para mim levantar e sentar 10 vezes. Não, mas quem foi descer, ele já despencou. Perda de força de membro inferior. Então, isso é uma coisa importante. Se atentar a isso. Aquele simples dinamômetro, para quem dirige, né, tira a carteira, que você aperta aquele aparelhinho, aquilo ali é um indicador de funcionalidade. É isso A mesmo. pessoa que tem uma força boa de membro superior, mostrada num aparelhinho simples, ele já te alerta isso também. Então, a gente tem medidas para você se atentar em relação à sarcopenia. Né? Como é que está a sua perda de força muscular, a simples medida de circunferência de panturrilha. Também. Super interessante. Você pega uma fita métrica e mede a sua panturrilha. Ela é um indicador também de sarcopenia. Então, são situações que você pode se atentar e, a partir daquele momento, sim, tomar uma atitude para diminuir essa questão. Porque os idosos, não só os idosos, todo mundo, chega em casa, trabalha, celular. Né? Tem gente que almoça Vendo o celular o tempo inteiro. Então, a gente está numa era que tem que se tomar muito cuidado em relação à perda. E cada vez vai tirando mais o movimento. E antes você subia muita escada, agora você não sobe. Mas isso gera queda, que é muito comum para os idosos, né? No dia a dia. Né? Porque perde mesmo a força, Mas aqui, vocês colocam aí na lista, então, dos exercícios físicos, a tal da panturrilha. Por que não? Porque a pessoa vai para a academia e esquece. Eu sou uma mesmo que minha panturrilha está esquecida. Não, então fica o alerta, então. Tá? Para homem, tem que estar acima de 34 centímetros. Você botou aqui a panturrilha bonitinha. E mulher, 33. A Isa já está olhando a dela. Nossa, Alguém tem uma fita? Alguém traz a Da fita mulher é métrica. qual, Tiago? Hã? Que é o 34 homem, 33 mulher. Além de ser o segundo, né? Eu falo que ela é tão importante quanto é o nosso segundo coração da Isso. panturrilha, né? A Ajuda gente fala muito no sobre retorno. E isso. esse cálculo é independente do físico, assim? Independente. Da pessoa? Independente É físico. só sexo. Feminino e masculino que olha. tem a diferença. Interessante. Mas isso que o Tiago falou também, eu queria até complementar, porque tem coisas simples no nosso dia a dia e prazerosas que a gente pode fazer para incluir isso como um movimento no nosso dia a dia, né? Hoje a gente sabe que a musculação, ela é a principal atividade para sarcopenia, para geração de massa muscular. Mas eu tenho muitas pessoas no meu consultório que falam, Marina, eu não gosto, eu não quero fazer isso. Então, o que eu faço? O que eu procuro? Então, individualizar o tipo de atividade física, né? Para gerar prazer, para que isso seja contínuo. Porque eu fazer algo que eu não gosto, daqui a pouco isso não vai virar um hábito mais. Verdade. Então, existem tantas atividades hoje, hidroginástica, dança, pilates, né, que a gente pode buscar. A corrida, o pessoal A do movimento da corrida. corrida agora de rua. E né? uma coisa que a gente consegue associar ao movimento, à atividade, é essa comunicação, né, esse bem-estar emocional. Porque, falando de novo sobre pilares do envelhecimento, a prevenção é importante, a movimentação é importante, mas eu ter o sentimento de que eu pertenço a algo, a uma comunidade. É pertencimento. Isso é muito bom, importante. isso é muito legal. Né? Então, eu vejo muitos idosos tendo depressão, ansiedade, principalmente pós-pandemia, porque eles perderam o quê? O contato com amigos ou com a igreja, com algo que dava esse sentimento de pertencimento. É aquela fala do padre Fábio de Mello, quando ele fala assim, coloca no sol, tira do sol. Você perde a utilidade, você deixa de ser útil no meio que você vive. Isso é o que mais causa a depressão, a tristeza hoje em dia, né? Na questão idosa, do idoso, é ele ser esquecido. Esquecido porque ele não dá conta, mesmo não dando conta. Não, mãe, levanta, vamos lá, eu vou com a senhora. Outra coisa que eu quero e preciso falar com vocês, por favor, não comprem nada online, eu vou bater nessa tecla, nós precisamos de pessoas que nos avaliem taticamente, que coloquem a mão, que sintam qual a sua diferença. Não, comprei um curso online de levantar e sentar. O meu é apertar e soltar, né? Na sexologia, aperta e solta. Você, Thiago, você faz a avaliação da pessoa no seu consultório. Não, ela compra um curso,
E no curso fala, agora levanta, abaixa. Você não tem amplitude, você não tem um ângulo, você não sabe se está girando o joelho, se está girando o pé, se vai te causar algum tipo de lesão. E você imagina pra gente que dá fisioterapia, né? Lidar com isso. Eu tenho paciente que eu vou todo dia na casa. Então eu tenho uma proximidade enorme com o paciente, com o familiar e tal. Às vezes ligam pra gente, né? Ou então manda direct ou mensagem. Ah, Thiago, tô com uma dor aqui, ou então me ensina como é que faz aquele exercício e tal. Aí você fala assim, tá, eu te ensino, mas não é a mesma coisa. Né? Você falou de músculo. Os estudos falam de você trabalhar sobre uma carga máxima. Vou dar um exemplo assim, né? Só que a pessoa não consegue já trabalhar 70% de uma carga máxima de peso. Então, eu sei que o idoso vai reclamar, eu sei que o paciente vai reclamar que está pesado ou que dói, mas eu, como profissional, sei que aquilo vai dar resultado. Porém, eu trabalho com carga gradativa. Né? Eu sempre falo assim, meio quilo hoje, semana que vem 1 quilo, daqui a pouco você está carregando 3. Eu tenho paciente de 80 anos que carrega 4 quilos com um bastãozinho ali bonitinho, todo com tônus muscular favorável. Tá assim. vendo? E tem um acompanhamento, né? E você acaba tendo acompanhamento. E dentro de casa, a gente tem muitos sinais de alerta, né, doutora Marina? Com certeza. Qualquer coisa, você vê uma marcha arrastada do idoso ali, fala assim, cara, ele está começando a arrastar, se eu não treinar a marcha, não treinar equilíbrio, ele vai acabar caindo. Tem hora que eu arrasto. Exato. Ali que ele direto fala, você está arrastando o pé. Eu falo, Levanta ai, meu Deus, não é, Gui? Vamos treinar a marcha. A marcha fisiológica. Vamos fortalecer. O que mais é sinal, Thiago? Então, a gente chama muito de fragilidade, né? A gente usa muito, a gente está na área médica, a gente usa um termo que chama fragilidade. O idoso é frágil, né? Resume em várias situações, mas um alerta que eu gosto de deixar é sempre assim, perda da velocidade de marcha. Você gastava 5 segundos até ali, agora você está gastando 15. Pô, tá andando mais devagar. A marcha arrastada, a perda de aptidão física. As quedas frequentes, as né, quedas Thiago? frequentes. Outra, perda de peso muito rápida. Do nada, meu pai perdeu muitos quilos nos últimos meses, isso aqui, tal. São sinais de alerta muito importantes. Tá? Velocidade de marcha, dificuldade de levantar de uma cadeira. Então, eu tive um paciente que eu sempre avalio o paciente na hora que eu chego na casa do paciente. E aí eu perguntei para a filha do paciente assim, seu pai tá andando? Não, o pai tá andando. Então chama ele aí, ô, seu Zé, entrou. E já entrou arrastando e segurando nas coisas, que é outro detalhe. Aí, papai tá andando, mas tá apoiando em tudo. Ou seja, ele tá arrastando a confiança já perdeu. Acabou. Então, ele tem um medo de cair, que é importantíssimo isso, porque a cada possibilidade de queda o medo aumenta. Aumenta mais. Então, eu percebi que ele saiu do quarto segurando em tudo. Na maçaneta da porta, na mesa, até chegar perto de mim. E aí eu já falei, ele tem medo de cair, tá inseguro. Eu até brinquei, né? Você põe ele no meio do campo de futebol, ou ele senta e espera alguém chegar, ou ele vai arriscar andar e vai cair. Então, esses sinais são sinais de alerta importantes, né, para o pessoal de casa. Se atentar muito ao avô, ao pai, seja quem for, para observar como é que essa pessoa está andando, né? Dentro de casa, está segurando muito nas coisas. Não então, normalizar isso, não né? normalizar, está andando. As pessoas acham que isso é normal, se né? ele ficou mais velho, aí ele está mais inseguro, mas está andando, está ótimo, né? E não está. Não tá. A gente não pode, porque esse é o passo depois para a queda. E aí esse paciente começa a cair, aí tem uma fratura de fêmur, aí vem uma internação, da internação vem as complicações da internação. E aí começa aquela montanha-russa que poderia ter sido evitada se um especialista tivesse visto e já tivesse feito a intervenção necessária. Né? Só um dado já que a doutora Maria falou em fratura de fêmur, 30% dos idosos que fraturam o fêmur, eles morrem no primeiro ano. Olha, isso mesmo. Né? Então, ele caiu, fraturou o fêmur. No próximo, nesse decorrer desse ano, 30% morrem. Nossa, então, a mortalidade ela é alta. Não entre para a estatística. Procure, então, acompanhamento. Mas morre por complicação mesmo? Complicação, uma reabilitação que não é todo mundo tem acesso a uma fisioterapia, ao sistema de saúde, né? Não tem, então, uma reabilitação coisa muito séria mesmo. É um dado muito importante. E eu conheço pessoas, assim, que foi assim, exatamente assim. E eu estou pensando aqui, porque a gente está falando aqui sobre o movimento, né? Como que esse movimento ele entra na nossa vida. A gente já falou muito sobre a sarcopenia também e como que esse músculo, a massa muscular, a massa magra vai ser importante.
tanto lá na frente, né, para sua autonomia, mas para hoje também. A gente teve na última edição do programa, que a gente falou sobre alimentação, a Dani, que ela contou que ela teve um AVC hemorrágico e o estilo de vida dela foi crucial para ela sobreviver. Ela tinha 2% de chance de vida. Olha. Então, ela tinha muita massa muscular. Né? Então, a gente brinca aqui de fazer a poupança de músculos, né? Para ter uma reserva ali. E aí eu estou pensando aqui, doutora, porque você falou das diversas atividades. Hoje muitas pessoas realmente não gostam da musculação, é o ambiente da academia, a atividade em si. A avó do meu noivo, ela faz caminhada e ela fala que a caminhada dá 2 voltas quando está indo no mercado e ela fala que a atividade que ela faz em casa, de arrumar a casa e tudo mais, é a atividade física dela. Ela tem 86 anos e ela é super ativa e tudo mais, né? E aí ela fala isso, que é varrer a casa, limpar a casa. Não. Ela está se mantendo em movimento de alguma forma. Muito assim, quando a gente faz os estudos, como o Tiago está comentando, né, realmente quem tem massa muscular consegue sair das internações de forma mais rápida. Isso e nós que trabalhamos com reabilitação vemos isso mesmo, né? Quando os pacientes internam para nós, a gente precisa da equipe da nutrição e a gente usa suplementação para conseguir que aquele paciente, junto da fisioterapia, ganhe músculo, para ele conseguir sair ali. Então, a atividade rotineira de arrumar a casa, né, de dar as voltas, né, dentro do quarteirão, ela vai te ajudar em outras coisas, mas na formação da massa muscular, não, porque eu preciso de impacto. Então, eu preciso de quebra, né? Eu preciso de peso para fazer isso. Então, realmente, o meu objetivo é o tratamento da sarcopenia ou a prevenção da sarcopenia, eu preciso de uma atividade que gere impacto com o peso, que eu vou precisar quebrar aquela musculatura e gerar uma nova. Assim eu faço o crescimento. Mas também não adianta eu só ir para musculação. Se eu não tiver uma alimentação adequada, eu também não vou ter massa muscular. Então, às vezes a gente precisa fazer o que a gente gosta e outros o que a gente não gosta. Exatamente. Sobre essa questão da dopamina, do exercício físico, eu sou uma pessoa que eu não gostava da academia. O que me fez ir para a academia foi realmente a menopausa. Eu precisava criar uma situação onde o meu corpo se movimentasse e ganhasse força. Então, esse cuidado com a sarcopenia, eu fui atleta a vida toda, mas musculação eu nunca fiz. E aí, quando eu fui à geriatra, e ela me disse o seguinte: Alice, o corpo em movimento, os seus hormônios precisam ser ativados também, que é uma questão, os nossos hormônios são ativados através do exercício físico. Então, em 6 meses, eu tive as minhas taxas hormonais subindo. E ela falou assim: olha, você parece que saiu da menopausa. Eu não saí não, porque eu quero carregar o peso da menopausa aqui em mim, né, e tal. Mas não é isso. Então, a academia, que antes era algo que eu não gosto, eu estou indo todos os dias. E é super legal te acompanhar, viu, Alice? Eu estou na academia. Domingo eu estava na academia. Você pode marcar lá que eu estou lá, pessoal. Domingo na academia, porque eu sei que hoje eu fico no consultório até mais tarde, eu não vou. Então, eu preciso compensar. São escolhas, né? Escolhas. E tá na hora do quadro, que é absurdo. Alice, vamos começar com você? Ai, que absurdo. O absurdo maior, eu não vou contar um absurdo meu de alguém, vou falar o meu absurdo. É as pessoas acharem que eu sou uma eterna adolescente. Quantas pessoas como eu, assim como você, acima dos 50, sua filha fala, mamãe tá igual a adolescente. E eu não tô falando isso pra elas. Falam mesmo. Você também tá passando por isso? Pelo menos. Você é uma adolescente. Olha lá vai a adolescente. Adolescente vestiu uma roupa, se sentiu bem. Mamãe tá igual uma adolescente. Eu sou uma eterna adolescente, porque se eu não trouxer essa juventude dentro, né, da minha essência, eu me perco. Mas não me perco como mulher, porque como mulher eu tenho fases. E as minhas fases estão bem planejadas, né? Elas estão aí para serem vividas. E eu estou vivendo a minha fase na adolescência. A minha adolescência da maturidade. Então, assim, não é que eu não fui uma adolescente que foi feliz, não, fui muito feliz. Mas hoje eu me sinto adolescente no sentido da alegria da vida, de eu poder compartilhar momentos, de eu poder estar vivendo tudo isso junto das pessoas que eu amo e até com os filhos, com as filhas, com a minha mãe, que também é uma eterna adolescente, viu, mãe? Você também é uma adolescente. Porque eu me baseio muito nesses exemplos. A felicidade nos traz essa adolescência que nunca vai sair.
Nós vamos Alegria de envelhecer viver, né? felizes e adolescentes. Que bom. Mas lembrando que eu tenho uma plena consciência de que a idade chega e que aquilo que eu falo, eu preciso de profissionais que possam me orientar como eu vou envelhecer com essa adolescência que eu quero para o resto da vida. Então, as pessoas confundem a adolescência com a alegria, né? Então, essa alegria, ela tem que estar presente. Então, não se sinta ofendida se alguém te chamar de adolescente na idade que você está. É um elogio, É um elogio. Eu fico super feliz, não é? Ela fala assim, nossa, parece irmã da sua filha. Não, eu saí, essa semana eu saí com a minha filha do meio, a do meio, que é mais nova. A menina falou assim, você é irmã dela? Eu falei, não, eu sou mãe. Aí eu pensei assim, nossa, peraí. E a minha filha ainda pequena, eu também demais. As minhas filhas já falam assim, pronto, elogiou a mamãe e falou que ela é minha. Eu falei, a mamãe agora... falando a semana inteira. Eu só olho, eu falo a semana toda. Isso rende, tá? Isso rende bastante. Mas é muito legal isso, porque pensa, a gente veio de uma conversa de mulheres que com 50 anos já falavam que era o fim da vida, né? E a gente fala, você tem mais uma vida inteira, é a meia idade, mais 50 né? anos. Aí. A sobrevida aumentou, né? Só o ano passado pelo IBGE, né? 76,6 anos. Olha só. Olha, cada né? vez aumentou aumenta muito, mais. né? Aumentou bem. E é realmente um absurdo isso. A idade daí. tá na cabeça Muito da gente. interessante. Fato. Exato. E a gente tem muito uma mania, e eu vou falar porque eu tinha. Aqui no programa eu estou aprendendo, estou evoluindo, né, gente? De associar o envelhecimento a perdas. Por isso que eu acho que a gente normaliza. Ai, não está ouvindo direito é porque está ficando velho mesmo, né? Ai, está sentindo dor no joelho é porque está velho. Ah, dor na coluna, estou envelhecendo, né? E não é assim, né, doutora? Não mesmo. Eu e Tiago, que trabalhamos com reabilitação, a maior parte dos nossos pacientes são geriátricos, né, Tiago? E a gente vê o quanto que eles dão conta. Eles precisam de um acompanhamento que seja efetivo, mas eles dão conta de muita coisa. Então, a gente vê idosos que antes tinham certas dificuldades, que passou por um profissional e conseguem voltar a fazer as coisas, né? Terem autonomia, terem independência de novo. Ai, que legal. Então, esse acompanhamento com o profissional é muito E importante. às vezes a pessoa acha que não vale a pena a reabilitação, sendo que ela pode voltar a fazer tudo, né? E ficar independente. A maior parte dos nossos casos são pacientes que tiveram um AVC, né, Tiago? E assim, é tão lindo de ver como quando há a entrega da equipe, do paciente e da família também, A conquista, né? gente, é uma diferença enorme, enorme. Os pacientes que entram no hospital, que saem, né, de uma internação prolongada, sem conseguir comer, sem conseguir andar, totalmente dependentes, saindo de hospitais de transição, andando, comendo, conversando, Nossa, conseguindo legal gerenciar demais. a vida. Muito bom. Então, isso por quê? Porque tiveram um acompanhamento que possibilitou eles isso, né? E saem orientados para continuar. Porque muitos têm alta para casa e param, né? Agora estou bem, aí não é a mesma coisa. E a gente não tem que ter precisa essa continuidade. só nas doenças graves, né? A gente está Exato. comentando sobre pacientes internados, mas os que estão em casa precisam de acompanhamento especializado também. Aquela dor que sente no joelho, né? Aquele esquecimento que não está normal. Tem tantos profissionais hoje, precisam serem procurados para que possam ser avaliados e mudar não isso. deixar esperar gravar mais, né? Já no primeiro sinal, A já gente procurar. encontra profissional da geriatria no SUS hoje? Consegue, Sim. temos. Geralmente faz um encaminhamento, o médico do posto faz o encaminhamento para o geriatra. A gente ainda tem aquele viés de que quem vai para o geriatra no SUS são pacientes que têm doenças geriátricas. Então, são mais pacientes que têm um Alzheimer, que está iniciando, ou um Parkinson de difícil controle. Então, infelizmente, a gente ainda não tem dentro do SUS o geriatra que faz o acompanhamento pensando nas prevenções, na longevidade. Nossa, esse é o ideal, Isso é né? ruim ainda, Temos sabe? que avançar nisso ainda. Mas, no âmbito particular, temos. Sim, né? ótimo. E as pessoas têm buscado, né, se informar em relação a isso, né? Hoje, inclusive, profissionais que não são geriatras, né? São cardiologistas, endócrinos, ginecologistas, têm buscado conhecer mais sobre envelhecimento para atuar, né, dentro do consultório, né, com os pacientes que estão ali. Então, Estão certos, né? Tá todo mundo envelhecendo, né? Nascendo certeza. pouca criança e os que estão aqui estão envelhecendo. Exato. E vamos seguir, então? Um absurdo pra gente, Thiago. Nossa senhora, tem vários. Tem vários já. Não, um absurdo que eu sempre falo é o familiar achar que a fisioterapia, os resultados da fisioterapia vão ser
dados em relação aos resultados que eu quero do paciente, porém, eles vão ter consequências, né? E a consequência dessa vez foi absurda. Porque eu cheguei para avaliar o paciente, esse mesmo que chegou andando, segurando as coisas, tal. E a filha queria que o pai dela voltasse a andar sozinho, né? Independente, né? Em casa ali, tal, sem segurar nas coisas e tal. O absurdo todo foi que eu reabilitei ele bem, ele recuperou muito bem, voltou a ter força muscular, movimento, massa, papá. Só que um dia eu cheguei lá e tinha fugido de casa. Porque ele tinha em mente que tomava café na Praça Savassi. Certo. Aí um dia eu cheguei lá assim, Thiago do céu, meu pai saiu e sumiu. Nós fomos achar ele lá na Praça Savassi. Então, assim, eu reabilitei conforme a minha profissão pede, né? Agora é com a família, né? Que legal. Mas seguimos filmes aí depois aí, tal, com certo cuidado. Hoje tem muita essas coisas, né? Uma pulseirinha com identificação do idoso. Bom que ele ficou tão independente que ele foi dar as fugiu, voltinhas dar as voltinhas dele. O Thiago me fez lembrar um caso, há muito tempo atrás, e dentro da acupuntura, que é outro campo que eu atuo, essa minha amiga mora na Alemanha, ela pediu, olha, você poderia ir lá no papai, que ele já estava, né, não querendo andar mais, nem nada, faz uma acupuntura, vamos ver se melhora. E a acupuntura, gente, você não chega igual vocês podem me dizer, vocês vão na casa do paciente, vocês sentam, vocês tomam café, a gente conversa. Então, não é uma consulta engessada. Nós saímos daquele formato engessado, passamos para a fase mais humanizada do negócio. E aí, ele falando, eu passei a fazer com que ele escrevesse o nome, que ele não queria mais escrever o nome, e cheio de agulha. Vamos embora. E as agulhas não vai cair, não vai cair, não. Vamos escrever o nome, e foi. E aí, um dia, ela virou e falou assim, Alice, papai tá bem demais. Papai saiu andando e foi para a rua. Seu pai saiu andando? Meu pai falou que você disse que ele tinha que sair. Levantar, passear, e ele foi. Eu tô assim, um comando, um jeito e a mudança da rotina dessa pessoa, né? Quando a gente vai num consultório e tem a geriatria, quando você vê todo mundo de cabelinho branquinho, senta eu lá de cabelinho pretinho, sentadinho. Você vai estar esperando quem? A geriatra. Tô aqui felicíssima da vida esperando a geriatria. E aí eu posso fazer uma pergunta para a Marina, aproveitar? Eu levei os meus exames, né, para poder fazer uma avaliação sobre a suplementação. E eu lembro que eu tomei um susto muito grande que vou ter que suplementar a vitamina B12 o resto da minha vida. E isso para mim eu já tenho lesões eu tive lesões de túnel do carpo, eu sou operada das duas mãos devido à minha atividade mesmo, né? Dentro da massoterapia, dentro de tudo que eu fiz na vida. E aí ela falou assim, Alice, os seus exames, ela me suplementou, eu estou tomando vitamina, que eu não sabia. Para minha memória, eu estou tomando alguma coisa que também eu não sabia. Então, assim, eu acho tão importante quando você passa os seus exames clínicos para um profissional, e ela dentro de um âmbito, dentro da minha idade, ela falou assim, já está começando a nuvem, né, que a gente fala da menopausa, mas para ela já é um outro indicativo. Então, eu queria que você falasse sobre isso mesmo, a importância desse tipo de suplementação para quem está aí começando a planejar o envelhecimento. Perfeito. Hoje em dia a gente vê gente que está suplementando demais e não precisa, e gente que precisa suplementar e não procura. Você fala uma superdosagem? Uma superdosagem. Esses multivitamínicos também? Multivitamínicos. Então, assim, a gente faz a avaliação como um todo do paciente. Existem realmente algumas doenças que são por baixa de vitamina. Então, aquele paciente que começa a sentir muitas dores no corpo, a memória que começa a falhar, a fraqueza. Às vezes isso não é uma doença propriamente dita, é uma falta de vitamina, uma carência. E os meus pacientes têm o costume, muitos sabichões, de olharem o valor de referência e falar, doutora, está normal. Depende. Aquele valor de referência do laboratório é uma estimativa da maior parte da população, mas nós estamos falando da geriatria, que é uma população separada. Então, às vezes, por exemplo, no caso da B12, né? Você chega lá com uma B12 de 298. Tá normal pelo valor de referência, mas para geriatria não. Olha que eu preciso de um valor acima de 300 para que eu não tenha falha na memória, as dores e tudo mais. Então, outra deficiência muito comum na geriatria é ferro. Pois é. A vitamina D também. Então, a gente precisa fazer o acompanhamento e aí depende da frequência com que o geriatra, né, propõe para o paciente fazer essa avaliação. Aqueles que têm casos mais graves, a gente acompanha mais de pertinho, a cada 3, 6 meses.
outros a gente deixa para ser anual, mas é muito importante que se faça essa avaliação das vitaminas e veja o que precisa ser reposto. E outra coisa que as pessoas não falam, né? A reposição, ela às vezes é difícil, às vezes eu não consigo pela via oral. Porque o paciente já tem uma dificuldade de absorver, que é o que você está me contando. Às vezes tem uma alimentação ótima, excelente, come de tudo, mas o organismo não está conseguindo absorver aquilo. Então, eu vou precisar suplementar isso, ou intramuscular, ou venoso. Então, por isso o acompanhamento, né, dessas vitaminas junto de um profissional é tão importante. Para eu conseguir pegar cedo isso. Hoje o que a gente mais vê na internet é esses cabelo, pele e unha, não sei o que, multivitamínico, vitamina A, Z, né? E a gente já escutou os profissionais falando aqui que muitas vezes é só um xixicário aí, viu, gente? É isso porque também mesmo. barato não é. Por isso que, né, muita gente fala, porque também não é todo mundo que tem acesso, né? Mas tem gente que às vezes poderia estar gastando aquele dinheiro com essas vitaminas compradas aí a rodo, com uma coisa específica orientada, né? Com certeza. Porque eu fico pensando, então, a alimentação, os nossos hábitos alimentares e também essa suplementação orientada também faz parte ali desses pilares da longevidade. Com certeza. Outra coisa que o Thiago até colocou aqui, o uso do whey protein. Né? A gente precisa ter um cuidado porque existem doenças que vão dificultar o uso do whey protein. Por exemplo, doença renal crônica. Eu vou ter um limite de uso de proteína ali dependendo do estágio da doença. Creatina, posso utilizar? Posso. Mas com o acompanhamento e avaliação de um profissional para saber a quantidade, se realmente aquilo é melhor ou então dar uma incrementada na alimentação. Eu falo por mim, quando alguém coloca um remédio para eu tomar, eu já fico com uma certa preguiça, eu não sei vocês, mas aquela obrigação de tomar o remédio ali todo dia, toda hora, se eu posso reverter isso com algo que seja, não vou colocar natural, se há essa possibilidade, poxa, é tão melhor para mim do que entrar na consequência do remédio, né? A gente chega na casa dos idosos, tem as caixinhas já, né? Já programadas. Dia certinho, que é montoeira de comprimido ali, né? O natural, que eu fico na preocupação, é que a quantidade ingerida naturalmente, ela é muito menor do que aquilo que a gente realmente está necessitando. Com certeza. Eu não gostava, o tal do remédio, gente, a gente fala, o remédio nem sempre é para quem está doente, o remédio é para te manter vivo e dentro de uma normalidade aí que você quer. Então, assim, eu entendo agora que eu, na minha idade, que o remédio, para mim, essa suplementação que eu tenho que fazer, que é a diária, é para o meu bem. Então, eu não vou esconder o remédio debaixo da língua, a não ser minha B12, que é sublingual. Mas eu vou ter que tomar aquilo, porque daqui 3 meses eu tenho novamente consulta para me ver o meu parâmetro. Então, uma coisa que para mim, fala assim, você não está absorvendo B12. Como assim? Se eu estou comendo análise, você é vegetariana, você não está... Não, eu como tudo, mas eu não estou absorvendo. Então, eu fui para o injetável, que é doloroso demais você aplicar, né? Eu tomo no posto, tá? Eu adoro ir lá porque eu sei que, né, eu tenho que ter aquele controlezinho, passo na farmácia, vou, faço a minha suplementação de B12 e depois foi sublingual. Mas de 3 em 3 meses eu tenho que fazer acompanhamento, porque ela vai falar assim, está no limite ou não estar no limite, você vai continuar tomando. Né? Então, essa consciência tem que ter. Mas é legal trazer também isso de individualizar, né? Porque você falou isso, eu achei tão legal, porque, por exemplo, o meu exame com o exame da minha mãe é diferente, né? Sim. Então, a gente escuta muitos nutricionistas falando que um prato colorido hoje, muita coisa. Salva vidas, né? e vale Assim, mais do que remédio. tem gente que se preocupa demais com a suplementação, mas não cuida da alimentação. Então, cada caso vai ser um caso. E essa alimentação, porque a gente falou da tecnologia que tirou o nosso movimento, mas hoje os ultraprocessados e tudo mais, que já chega pronto também, a gente não está cozinhando mais também, Não, né? Kelly, e eu tô lembrando aqui, eu conheço algumas pessoas, que eu não vou citar nomes, mas vive comendo fast food, mas toma remédio para unha, para o cabelo. O complexo está certinho, mas não troca a alimentação. Enxugar complicado. Gelo, né? Você está enxugando gelo. Gente, vamos cuidar da né? gente. O alimento é o principal remédio do corpo, né? Então, assim, eu acho que tudo começa numa alimentação saudável. O que a gente coloca para dentro ali, né? Vamos caminhar com essa conversa? A doutora não falou o absurdo. Nós estamos Vou ansiosos aqui contar querendo meu escutar. absurdo. E esse absurdo foi recente. Eu atendi um jovem senhor de 68 anos, que pra gente é muito jovem,
A filha foi junto da consulta, ele queria fazer um check-up. Na verdade, a filha queria que ele fizesse check-up, sabe? E aí ele estava lá, já trouxe alguns exames para eu poder avaliar. E aí, olhando os exames, ele estava com uma hemoglobina glicada ali, pré-diabetes. E conversando com ele sobre hábitos, né? Se ele costumava se alimentar bem, fazer uma caminhada. Ele falou, eu faço uma caminhadazinha, eu acho que eu como bem. Eu falei, o que o senhor acha da gente procurar uma nutricionista? Para ver a quantidade e a qualidade dos alimentos que o senhor está usando. Melhor do que o senhor usar um remédio. E aí, daqui a 3 meses, eu avalio o senhor. Aí ele sentou, cruzou o braço assim para mim. Você não acha que eu estou muito velho para procurar um nutricionista, não? Olha ele só. Falou. E aí eu olhei para ele e falei, não, de forma alguma. O senhor é muito jovem, inclusive, para estar com esse exame alterado dessa forma. Boa. E aí eu joguei assim para ele, o senhor prefere uma nutricionista ou um remédio que pode causar efeito colateral? Aí ele parou, pensou, posso te responder na próxima consulta? Eu falei, pode, daqui a 1 mês então eu quero te ver com essa resposta. Mas essa ideia, né, de que estou velho demais para mudar um hábito ou para procurar ajuda, tem sido muito comum no consultório. Muito. E é legal você trazer isso, porque a gente tem um depoimento, que vai casar direitinho. Vamos assistir? Vamos. Depois a gente comenta. Meu nome é Rosa, eu tenho 82 anos e tem mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a fazer o Pilates. Antes da pandemia, eu fazia hidroginástica. Mas quando teve a pandemia que eu parei, parece que eu adquiri um reumatismo, que o médico me falou que chama polimialgia reumática. E me recomendou os exercícios físicos. Eu optei pelo Pilates. E foi muito bom para mim. Melhorou bastante minhas dores, inclusive eu tenho hipertensão e regularizou minha pressão também. Já não preciso ficar tomando tanto remédio, nem para dor, nem para pressão. Eu acho que a atividade física pode ser começada em qualquer idade. A pessoa não precisa achar que está velho e que não vai ver resultado. Mesmo eu começando mais tarde, eu vi bastante resultado. Eu aconselho a qualquer pessoa, ainda que tardiamente, que comece a fazer uma atividade. Maravilhosa, muito obrigada. Ela resumiu o programa todo. Né? E eu conto pra vocês. Quem que é? Vou até enxugar aqui um pouquinho minha vovó. A avó dela, um exemplo. A gente sempre conversou muito, depois que eu comecei a fazer geriatria, eu conversei demais com ela sobre essas questões de envelhecimento e que ainda há tempo. E quando ela descobriu a doença, minha avó sempre foi muito ativa. Sempre gostou de sair no bairro, ela faz amizade com todo mundo. E ela tem a rotina de saída dela. E as dores começaram a dificultar ela de sair. E ela começou a ficar triste com isso. E ela sempre falava, a minha cabeça está ótima, mas o meu corpo não está legal. Não está acompanhando. Falei, olha, vó, a única forma da gente resolver, o remédio pode até te ajudar, mas é você fazer uma atividade física. Seja junto de um fisioterapeuta, seja na academia. Eu tentei levá-la para a academia, ela não gostou. Ela falou, Marina, não é para mim. Falei, tudo bem, vamos encontrar alguma coisa para te movimentar que você goste e que seja acompanhado. E ela se encontrou no Pilates. Hoje tem as amiguinhas do Pilates. Ela leva a socialização do Pilates é muito importante. É incrível. Então, assim, eu acho que esse aqui é um momento legal. A gente está na reta final já dessa gravação, mas eu queria saber de vocês, assim, para a gente reunindo aqui os pilares. Só para arrematar essa parte, Tiago, qual que é a orientação para quem quer fazer uma atividade física? Assim, tem que ter sempre um profissional ali do lado? Como que tem que ser? A gente fala um público de 50 mais, primeiramente procurar um médico. Os exames são extremamente importantes para a gente, né? A doutora Mãe acabou de falar, daqui a 3 meses eu volto, eu quero te avaliar, reavaliar. Esse acompanhamento do médico, ele é fundamental. Porque se chega para a gente, né, já uma orientação do médico, essa liberação do médico para uma atividade, seja ela qual for, a gente fica bem mais tranquilo, muito mais seguro. Mas o começo ele é fundamental em termos de ganho de funcionalidade, que eu brinco que meu sobrenome tinha que ser Tiago Brito Funcionalidade. Porque eu trabalho muito funcionalidade com meus idosos que eu acompanho. Com ganho de força, ganho de equilíbrio, ganho de marcha, treino de marcha, porque a gente acha que a marcha fisiológica ela perde com o tempo, que toca o calcanhar primeiro no chão, planta do pé, depois você impulsiona. Né? Os idosos perdem muito e as pessoas não reparam muito isso.
Então, a dica realmente é essa, começar o quanto antes, procure um médico e faça igual a avó da doutora Maria fez, né? Ela resumiu muito bem o programa de hoje, né? Ela tinha uma dor, ela tinha uma limitação, foi para o Pilates e hoje está super funcional. Né? Em resumo, assim, se a gente trouxer aqui os pilares da longevidade, a gente já falou do movimento, né? O que mais vocês colocam aí? Movimento, Prevenção, a prevenção, a alimentação adequada, a atividade física, Saúde mental, a socialização. É muito importante, né? A gente sempre fala aqui muito do tanto que é importante para, não só para o idoso, né? Eu acho que é para todo mundo, né? Sempre ter um grupo, um lugar ali de referência, né? Porque, assim, por mais que você atinja outras áreas da vida, eu acho que a socialização é muito importante. essa conexão, né? E uma coisa que a gente viu também aqui no programa outro dia, que eu achei muito interessante que a profissional trouxe, ela falou do propósito. Com certeza. Sabe, Ter um assim, propósito, você né? mirar, né, Alice? Assim. É o que eu venho criando, né? E servindo de exemplo para muitas pessoas, mas mostrando esse lado que não é sempre um lado bom. Não é bom você se expor e falar, hoje eu estou com dor, amanhã assim, eu não vou treinar porque eu estou sentindo muita dor no meu quadril. Eu lembrei que, poxa vida, eu sempre dancei, eu sempre gostei de dançar. Outro programa eu mostrei para vocês que o que me tirou do burnout foi realmente a dança, né? E eu me senti dores ao dançar porque eu estava enrijecida articularmente. Então, eu preciso fazer novamente movimentos de mobilização, né, pélvica, movimentos de dança mesmo. Então, assim, eu acho que eu vou colocar na minha agenda de 2026 a dança novamente, eu preciso disso, mas lembrando que eu não posso substituir a minha academia, porque isso vai comigo para sempre. É um hábito que eu criei e não posso, né, parar. Você usou um termo tão bacana que eu gosto de usar, que é o propósito, né? Cada um tem um propósito para sua vida, mas infelizmente percalços vão acontecer. Né? Uma perda do marido, ou da esposa, o avô, o pai. Esses percalços vão acontecer na nossa vida. E não pode se perder o propósito, né? Que é de ficar bem, de envelhecer bem, de continuar bem e tal. A gente entende quadros depressivos que acontecem quando o marido perde a esposa e vice-versa. A gente entende que esse idoso ele se limita muito mais. Hoje a gente tem a síndrome do imobilismo, que a gente não falou. Que é aquele idoso que vai ficando mais sentado, mais quietinho, né? Só ali na televisão vendo revista. Hoje não, né? Hoje é celular. E aí tem a síndrome do imobilismo que traz consequências muito terríveis para os pacientes idosos. Essa socialização, né? Pessoas que estão hoje em dia nos lares, né? Nos lares de convivência. Então, são pessoas que talvez não têm visitas regulares dos seus parentes, mas lá dentro tem as atividades, seja pintura, seja isso, tem até a fisioterapia, ginástica laboral, tem tudo dentro de um lar. Você cria esse ambiente para a sua felicidade. Já que eu não posso sair, já que eu estou ali dentro, o meu meio de convivência tem que ser saudável. Sim. Né? Escolher também as pessoas. E, gente, chegamos ao fim. Temos um minutinho aqui, dividir para vocês três aqui. Cada um, qual que é o segredo da longevidade? Em 15 segundinhos aí. Vamos lá. Seja um eterno adolescente. Eu acho que eu nunca vou tirar isso da minha vivência, né? Tem alegria em viver. Comece a planejar o seu envelhecimento agora, com a alegria dessa adolescência que nunca vai sair da sua vida. Arrasou. Doutora? Planejamento, acho que essa é a grande palavra-chave sobre o envelhecimento. Planeje-se, né, e procure ajuda para se planejar da forma adequada. Arrasou. Eu vou repetir, propósito. O idoso é o jovem que deu certo. Isso Né? Olha. O idoso é o jovem que deu certo. Então, tenha propósito para sua vida. O que você quer, como que você quer chegar lá na frente. Arrasou, Isabela. Tem dica pra gente? Eu sempre falo, né, gente? Aqui no programa a gente só traz dicas maravilhosas. Todo programa tem informações de qualidade com profissionais sérios, mas assim, o segredo para envelhecer bem, alimente-se bem, durma tranquilo, gerencie o estresse, faça uma atividade física. O resto a gente corre atrás. Arrasou, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Amei. Espero que voltem. Obrigada. E você que ficou com a gente até aqui, fica a reflexão, hein? Envelhecer bem é uma construção diária, entender o que você pode fazer hoje, né? E isso vai refletir lá na frente. E se tem uma coisa importante para lembrar, é que nunca é tarde para começar a se cuidar. Sem culpa pelo tempo que ficou para trás, sem pressa para fazer tudo de uma vez, sempre é tempo de começar e de recomeçar.
Sempre é tempo de se escolher e de se permitir viver com mais autonomia, movimento e qualidade de vida. É isso, De Bem Com Você fica por aqui. Lá no YouTube você encontra esta e outras edições no @tvhorizonte.oficial. No Instagram, participe das nossas enquetes, interaja com o nosso programa no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!